Olá, tudo bem? Estamos aqui então para mais um vídeo da nossa série, Como Seguir a Jesus. Eu aceitei a Jesus e agora? E esse segundo vídeo aqui eu vou estar falando um pouquinho a respeito do devocional. Então, anteriormente nós falamos um pouquinho ali do Aceitei a Jesus agora, a importância de você estar buscando uma igreja, a importância de você estar congregando em uma igreja. E também, então, agora nós estaremos aqui comentando um pouquinho nessa questão. Depois que aceitei a Jesus, me converti a Cristo, eu já estou familiarizado com o ambiente de adoração, com o ambiente de templo, com o ambiente de culto. O que fazer? Porque nós precisamos entender que a nossa busca, ela precisa ser constante, nossa busca a Deus precisa ser muito constante, especialmente, em casa também. Então, por isso que nós reservamos o segundo vídeo dessa série, justamente para estar falando ali a respeito do devocional. Então, antes de eu continuar o vídeo, você que não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, deixa aí um like, ativa o sininho e compartilha para todo mundo que você conhece. Para teu pai, para tua mãe, para o teu tio, para tua tia, para tua sogra. Se a tua sogra não for uma benção, compartilha para ela que ela vai assistir esse vídeo. Eu tenho certeza que ela vai ser uma benção. Mas brincadeiras à parte, agora vamos entrar então aqui nessa questão do devocional. Então, como eu tinha mencionado anteriormente, na etapa anterior ali eu falei a respeito do quê? De após o momento em que você se converteu a Cristo, é importante você buscar uma igreja, e esta igreja precisa claramente ser respaldada, precisa ter a sua base na palavra de Deus. Por quê? Porque nós somos membros ligados a um corpo e dessa forma é necessário que nós estejamos ligados no corpo e o corpo de Cristo. Então, a Cristo sendo a cabeça, nós fazendo parte e sendo membro deste corpo. Eu ainda comentei também com você que na igreja você vai aprender, por exemplo, algumas coisas. Você vai aprender a ler e interpretar as escrituras. Você também vai fazer o quê? Você vai aprender a orar. As pessoas que estão ali à sua volta, seja o corpo de obreiro ou não, ou os próprios membros desta igreja, eles irão te ajudar a orar e adorar a Deus. Ou, em outras palavras, vão te ajudar a buscar a Deus. Então, é muito importante nesse sentido. Esta é a importância, uma das importâncias de você estar ligado a uma igreja. Então, portanto, agora nós vamos falar dessa questão do devocional e a importância de você ter um período do seu dia que é reservado a Deus. Então, você precisa entender que o devocional é uma reserva. Reserva em que sentido, Michael? A reserva é aquilo que, para algum momento de escassez, você tem aquela reserva em estoque. É mais ou menos para isso que funciona o devocional, de forma bem básica. Então, outra coisa que é importante nós entendermos aqui, esse tempo que você vai tirar ele para Deus. Eu costumo brincar, eu costumo dizer que é um tempo onde você é o melhor tempo, na verdade, e é um tempo onde você está aplicando o seu tempo para essa busca constante a Deus. Então vamos entender primeiramente o que é devocional. Para você que está entrando agora no canal e está assistindo esse vídeo, o devocional ele é aquele momento, independentemente de quanto tempo seja, para que você busque a Deus, que você tire para adoração, que você tire para oração, que você tire para meditação na palavra de Deus e assim por diante. Então, a palavra devocional, ela tem muito relação à sua raiz, o entendimento devocional, ela tem uma raiz latina, a palavra vem da origem devotio, ah, que é e o significado dela é com devoção. Em outras palavras, isso também expressa o quê?
expressa ou possui devoção, adoração ou admiração por algo ou alguém. Esse é o sentido, o significado na língua portuguesa. Mas no sentido religioso de devocional, ele é um pouco mais profundo. Por quê? Porque o sentido, o significado religioso de devocional ele vai trazer o quê? Ele vai dizer que é um momento dedicado, um momento do dia que é dedicado, do dia, logicamente falando, dia, noite, independente aqui de qual horário seja, e ele é um momento dedicado a Deus, à oração. A oração diária, ela é normalmente feita aí dentro de um certo período de tempo. Eh, Vamos estipular um tempo, por exemplo, uma hora por dia, é um momento que você tira para orar a Deus. É importante também entender aqui que precisamos buscar a Deus todos os dias e este é o papel do devocional. O devocional é aquele momento além da igreja. Por quê? Porque quando você aceita a Jesus, quando você se converte ao cristianismo, você tem que entender que você não é só um religioso. O cristianismo, Jesus, ele não veio instaurar uma religião, ele veio trazer um modo de vida. Então, para nós sermos cristãos, nós precisamos entender o quê? Que eu não faço somente parte de uma religião e eu vou praticar os meus atos e os meus ritos religiosos somente quando eu estou no templo. E é justamente para isso que serve o devocional. O devocional é aquele passo a mais que nós damos em direção a Deus. Então, não é apenas nos momentos de culto da igreja, como eu falei anteriormente, que nós buscamos a Deus. Paulo vai dizer que nós precisamos buscar o Senhor em tempo e fora de tempo. Ele também, aí na palavra de Deus, nós vamos encontrar o Senhor, nós vamos encontrar diversos textos que nos orientam e que nos guiam para um devocional com Deus. Então, esse momento de devocional, ele pode ser feito a sós, ele pode ser feito a sós com Deus, logicamente, ele pode ser feito em famílias, em um grupo, mas independente também de qual período escolhido, na manhã, na parte da tarde, à noite, o importante não é quando você vai fazer, mas sempre que você faça. Então, não, o importante aqui não é por quanto tempo também você vai fazer. O importante é você entender que o começo é muito importante você ter uma rotina, uma disciplina para que este início você entenda, compreenda e isto não vire somente algo a mais na tua vida, mas que isso possa se tornar algo natural, este relacionamento entre você e Deus. Michael, então qual a fórmula para o devocional? Antes de tudo, de nós entrarmos um pouco neste tópico, eu preciso dizer que não existe uma fórmula para você fazer um devocional. O que eu aconselho muito a você que está nos assistindo é o quê? Estude as biografias dos pais da igreja, estude as biografias dos heróis da fé, estude homens de Deus e você vai compreender um pouco ali as suas autobiografias ou as suas biografias. E você vai perceber que todos esses homens, eles têm algo em comum, que é o período de devocional deles. Então, não existe uma regra de como você deve fazer o devocional. O que existe realmente e o que importa realmente é que você dedique esse tempo e seja um tempo exclusivo para o Senhor. Por exemplo, desliga o telefone, deixa de lado as coisas que podem tirar a sua atenção, que distrai você. Então, este é um momento que é um momento exclusivamente entre nós e Deus. E querendo ou não, o devocional, ele é um culto a Deus. Então, o culto não é somente aquele que você presta lá na igreja, lá no templo da sua igreja, mas o culto, ele é aquele ato constante de nós diante de Deus, é a busca constante diante do Senhor.
Então, o momento desse devocional é um momento de meditar principalmente na palavra do Senhor. Irmão Maico, por que que você não está falando que este é o momento de leitura da palavra? Porque nós entendemos que tem uma diferença entre meditar e ler. Ler, nós lemos jornal, ler, nós lemos qualquer outro livro, mas a palavra do Senhor, para nós conseguirmos extrairmos a essência dela e que o Espírito Santo nos inspire através dela, nós precisamos parar e meditar na palavra mesmo. Nós precisamos, então, entender isso, que não é uma simples leitura que vai fazer com que nós compreendamos. É preciso nós parar, meditarmos, lermos e meditarmos e estudar. Eu vou tomar um pouco de água. Meditarmos na palavra do Senhor. Essa meditação é muito importante que nós estejamos em mãos bons materiais para nossa leitura. Além da Bíblia, o aconselhado é que, se você esteja estudando sozinho, se você seja uma pessoa iniciante, que você é um novo convertido, você peça indicação, por exemplo, para o seu pastor, para os obreiros da sua igreja, indicações de livros devocionais, indicação de livros, por exemplo, comentários bíblicos, que você, se você ficar com alguma dúvida na palavra do Senhor, você tenha um material extra para estar buscando informações. Então, como eu falei anteriormente, não existe uma fórmula para você fazer o seu devocional. Mas eu vou citar aqui alguns passos onde nós podemos observar que, em comum, na maioria dos devocionais dos heróis da fé, dos pais da igreja, os momentos de devocional, alguns pontos, alguns tópicos que eu vou comentar a partir daqui, são comuns em todos eles, são comuns na maioria deles, na verdade. Então, alguns passos que você pode seguir para o seu devocional. Então, lembrando que isso daqui não é uma ordem, não é exatamente a ordem que você precisa seguir. A melhor ordem que você precisa seguir é aquela que você se sente bem, é aquela que você consegue ter uma boa desenvoltura, um bom desenvolvimento dele, tá bom? Então, vamos lá. Ah, aqui neste vídeo eu vou colocar uma certa ordem, mas não é exatamente o que você precisa seguir. Iniciando pelo momento do louvor e adoração a Deus. Logo após do momento de louvor, momento de adoração, momento de oração, momento de meditação na palavra do Senhor e agradecimento. Então, primeiramente, nós temos que entender sobre o momento do louvor e adoração. Apesar dessas duas palavras, louvor e adoração, serem a mesma coisa, o louvor e a adoração, elas são similares, elas são parecidas, mas elas têm uma certa diferença. E eu vou comentar um pouquinho nesse trecho aqui a seguir. Então, apesar das duas serem similares, elas não são exatamente a mesma coisa. As duas são partes de um mesmo processo. É isso que nós precisamos compreender. Então, a adoração. O que é a adoração? A adoração é um ato de respeito, é um ato de amor, é dedicar-se sem reservas para Deus. Adorar a Deus é isso. É ter respeito, é amor, é dedicar-se sem reservas para Deus. Então, a palavra adoração no Antigo Testamento, ela vai vir ela vem do hebraico, shahar, e ela quer dizer, o significado dela, quer dizer inclinar-se, cair diante de, prostrar-se, ajoelhar-se. Já no Novo Testamento é utilizada duas outras palavras que normalmente nós podemos encontrar, elas são bem recorrentes no no Novo Testamento, que a primeira é latreia,
que significa aqui a ideia de se prestar um serviço sagrado, sendo um serviço prestado a Deus. Também a palavra para adoração no grego, outra palavra que nós podemos encontrar é proskunel. Essa é, na verdade, é a mais comum no Novo Testamento. Essa palavra ela indica entre as pessoas orientais o ato de se ajoelhar, o ato de se prostrar, cair de joelho e tocar o chão com a testa, em reverência diante de uma autoridade ou divindade. No Novo Testamento, aqui, ajoelhar-se ou prostrar-se, prestar homenagem ou referência a alguém é um ato de adoração. Então, quando nós nos ajoelhamos diante de Deus, só o ato de você ajoelhar-se em reverência a Deus é um ato de adoração. Somente Deus, então, aqui nós precisamos entender que somente Deus merece a nossa adoração. Então, isso é importante nós compreendermos. Eu vou citar alguns textos para você entender o que é isso que eu estou falando. Em João 4:23, ali vai aparecer a palavra proskunel duas vezes seguidas, e João ele vai escrever assim. João capítulo 4, versículo 23, eu vou ler para vocês. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão. Ali está a palavra adorarão, proskunel. Esse adorarão, proskunel, então, é um ato de ajoelhar-se, prostrar-se, prestar homenagem ou referência a Deus. Então, João está dizendo, os verdadeiros adoradores, proskunel, adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aí ele vai continuar escrevendo, porque o Pai procura a tais que o adoram, esse adoram aí, proskunel de novo, e Deus procura os seus verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então, isso é a adoração. E o louvor, o que é? Então, a adoração, o ato de se ajoelhar, se prostrar diante de Deus, se prostrar de coração aberto, de mente aberta diante de Deus. É um ato de reverência. Louvor. O louvor é uma palavra, ela é um pouco mais normal, é um pouco mais, ela tem algumas expressões a mais, por exemplo, no hebraico, e nós encontramos ela muitas vezes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O louvor, o que que é, qual é o significado de louvor? Então, o louvor é bem, o significado específico da palavra é falar bem de Deus, isso no sentido religioso. Elogiar quem Deus é e agradecer por tudo que ele faz. Louvar é uma forma de mostrar adoração a Deus. Quando louvamos a Deus, então, nós estamos cantando, contamos para Deus. Isso parece até um pouco redundante da nossa parte, quando nós estamos louvando, nós estamos contando para Deus quanto o amamos. E assim nós convidamos outras pessoas a fazer o mesmo. Então é até um pouco, por isso que eu falei, parece ter um pouco de redundância, nós falarmos para Deus o quanto o amamos e o quanto o adoramos. Só que nós temos que ter cuidado, aqui eu vou abrir um parêntese rapidinho, nós precisamos, qual é o cuidado? Não adianta nós falarmos que amamos, que adoramos, que respeitamos a Deus da boca para fora. Então, a nossa fala, os nossos pensamentos, eles precisam ser respaldados por atitudes. E as atitudes, elas precisam condizer com aquilo que nós estamos falando para Deus. Então, o louvor é este ato, é um ato de nós basicamente contarmos para Deus o quê? O quanto amamos e o quanto necessitamos dele. Isso também é louvor.
O louvor nos aproxima de Deus. No livro dos Salmos, número 22, verso 3, está escrito: Porém, tu és santo, tu que habita entre os louvores de Israel. Outra tradução afirma: Tu és o louvor de Israel, ou seja, a tradução mais aproximada aqui, ou a expressão mais correta aproximada aqui, não significa que Deus ele habita no meio dos louvores, ou seja, qualquer louvor, Deus habita ali no meio. Não, não é isso. A tradução mais próxima aqui do original hebraico está dizendo o quê? Que Deus é o alvo dos louvores dos que são salvos. Aí nós entendemos o que o salmista está escrevendo. Então, nós vamos, só no livro de Salmos, por exemplo, nós vamos encontrar aí 7 expressões que são referências a louvores. Eu não vou citar aqui por questão de tempo, logicamente, porque não vem ao caso agora, mas nós podemos encontrar 7 expressões hebraicas só no livro dos Salmos que são referentes a louvores. Então, eu vou falar aqui algumas coisas, alguns textos, para nós entendermos a importância de nós louvarmos a Deus. E, logicamente, eu não vou falar palavras minhas, eu vou. E vamos um pouco para a Bíblia. Eu convido a você a abrir, por exemplo, a sua Bíblia no livro dos Salmos, de número 150, e aí nós vamos observar o quê? Que o livro dos Salmos é o livro onde encontramos louvores a Deus. Porém, podemos encontrar o quê? Louvores em diversos outros livros da Bíblia, nós encontramos louvores a Deus, por exemplo, Abacuque, capítulo 3, ali no versículo 16 e 17, tem um dos louvores mais belos da Bíblia. A outros textos nós encontramos louvor de Moisés, louvor de Miriam, louvor de Ana. Nós encontramos diversos outros louvores na palavra do Senhor, mas eu vou citar aqui principalmente o livro dos Salmos, porque o próprio livro dos Salmos, eles são canções do povo judeu, canções que louvam a Deus. Então, se você puder abrir a sua Bíblia e me acompanhar, aí na sua casa você vai ir lá para Salmos de número 150, do verso 1 ao 6, que diz assim: Louvai ao Senhor, louvai a Deus no santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o adufe e a flauta, louvai-o com instrumentos de corda e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Então, os Salmos de número 150 é um salmos onde nós podemos observar diversas vezes a palavra do Senhor, louvai. E ali está no imperativo, louvai, 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 louvai. E ele vai concluir os Salmos de número 150 ali dizendo, tudo o que tem fôlego, louve ao Senhor. Então, aqui eu costumo brincar muito que só tem desculpa para não louvar ao Senhor aqueles que não têm fôlego de vida. Então, esses não precisam louvar a Deus. É lógico que isso é só uma brincadeira. Mas nós precisamos compreender o quê? A importância do louvor. Os Salmos de número 100, verso 2, está escrito assim: Preste culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Olha como que é interessante esse salmo. Preste culto ao Senhor com alegria. O nosso culto, o nosso devocional, ele é um culto ao Senhor. E no nosso culto ao Senhor precisa o quê? Cânticos alegres. Nós temos motivo para nos alegrar só pelo fato de nós estarmos podendo louvar ao Senhor.
Ainda no livro dos Salmos, Salmo 117, verso 1 e 2, está escrito assim: Louve ao Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor, leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Colossenses capítulo 3 e 16, Paulo ele vai escrever assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E aí Paulo ele vai falar: e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus e em seu coração. Então o próprio Paulo está falando: olha, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão. O nosso louvor é uma forma de gratidão ao Senhor. Outros textos que eu poderia estar citando um pouquinho a respeito do louvor para nós terminarmos esse tópico, nós podemos observar ali, principalmente no livro de Salmos, por exemplo, você pode depois dar uma pausa no vídeo enquanto eu for falando. Salmos de número 95, verso 1 ao 6. Salmos 96, de verso 1 ao 9. Salmos número 100, verso 4. Salmos 149, verso 3. Salmos 146, verso 1 e 2. Salmo 103, verso 1 ao 4 e assim por diante. Então, é só para você entender a importância do louvor. Louvor e a adoração são partes da mesma, são etapas diferentes, mas que têm o mesmo processo. Em outras palavras, são duas partes de um mesmo processo que vão te aproximar de Deus. Outro tópico aqui que eu vou falar um pouquinho é sobre a oração. Então, é muito importante você adorar, é muito importante você louvar, mas também é muito importante você orar ao Senhor. Então, a oração, ela é uma das principais formas de nós estarmos desenvolvendo intimidade com Deus. A palavra do Senhor vai dizer que a oração de um justo é poderosa e eficaz. E ela é uma das principais armas que todo aquele crente tem. Em outras palavras, a oração é uma das principais armas que Deus deixou para que o crente use. A oração ela é uma disciplina. A oração ela é uma disciplina que precisa ser desenvolvida na vida de todos os filhos de Deus. E isso é importante nós compreendermos aqui muito bem. Então, a palavra de Deus vai dizer o que? A oração de um justo é poderosa e eficaz. Maico, mas eu não pratico boas obras. A questão aqui, quando a Bíblia diz que a oração do justo, ele não está falando a respeito de obras, ele está falando a respeito de toda pessoa que foi justificada por Cristo. Por quê? Porque eu não consigo me tornar justo através das minhas obras. É Cristo quem me justifica. Então, ora a Deus. A oração, então, é para todos os momentos. Então, para quando é a oração? A oração não tem um momento específico ou um sentido específico. A oração, ela é para todos os momentos. Tanto a Bíblia quanto a história dos nossos pais da fé, os nossos heróis da fé também, todos eles estão repletas, recheadas de histórias de homens de Deus que são homens de oração. Então, elas estão repletas de relatos de pessoas que venceram os seus gigantes através da oração. Obstáculos que muitas vezes na nossa ótica é impossível transpor, eles foram vencidos quando essas pessoas oraram a Deus e Deus, por consequência, entregou a vitória para eles. Alguns exemplos que eu posso citar no livro, na palavra de Deus, através de oração, Êxodo, capítulo 17. Ali tem a batalha do povo de Deus contra os amalequitas, e a Bíblia vai falar que enquanto Moisés estava com as suas mãos levantadas no monte orando pelo povo, o povo vencia a batalha. Quando Moisés ele baixava os seus braços,
ali então o povo começava a perder a batalha. Outra coisa importante em Josué capítulo 10, a oração faz com que a terra fique estacionada, impedindo o pôr do sol. Isso aqui proporciona, isso faz com que o povo receba a vitória, proporciona a vitória para o povo de Israel. A oração em Isaías capítulo 38 move o coração de Deus e acrescenta 15 anos na vida do rei Ezequias, desculpa, na vida do rei Ezequias. Daniel ora constantemente ao Senhor enquanto estava na Babilônia. A Bíblia vai falar que 3 vezes ao dia ele ora ao Senhor e por ele fazer isso, ele acaba sendo levado para a cova dos leões e não tinha dúvidas que dentro da... E eu, na verdade, eu não tenho dúvidas que dentro da cova dos leões, Daniel também orou. Outra coisa aqui, você vai ver que o Senhor, ele não livrou Daniel da cova dos leões. Então, a oração, ela não te blinda. Você pode dizer, então, porque agora eu sou um homem, uma mulher de oração, então eu sou intocável. Não, não é isso. Daniel, ele orou e ainda assim ele foi parar na cova dos leões. Só que o mais importante é que Deus não o livrou da cova dos leões, mas Deus o livrou na cova dos leões. Então, isso é importante você compreender. Muitas vezes Deus ele não vai te livrar do deserto, você vai passar o deserto, mas é lá dentro do deserto que ele vai mandar a providência e é lá dentro do deserto aonde nós temos uma escola de Deus, onde nós aprendemos muitas coisas de Deus. Aprendemos a ter mais intimidades com Deus. Muitas vezes o deserto ele é uma escola para o cristão. Então, na Bíblia está repleta de pessoas que oram ao Senhor. Você vai encontrar profetas orando ao Senhor, você vai encontrar reis, sacerdotes, pessoas comuns. O próprio Jesus, ele mesmo sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas antes humilhou-se em forma de homem. Então você vai ver que mesmo Jesus sendo o Filho de Deus, ele também orou. Então não há desculpa nenhuma para mim e para você orarmos. Então por isso é tão importante você ter este momento do devocional, a oração. Então você precisa ter um equilíbrio, um período de adoração, um período de louvor, mas também ter aí um período de oração. Você vai encontrar ainda outros textos no Novo Testamento. Por exemplo, Jesus ele ora a noite toda, lá em Lucas capítulo 6 versículo 12, antes de selecionar os seus discípulos. João capítulo 17, você vai encontrar a oração sacerdotal de Jesus Cristo, ele intercedendo por nós. João capítulo 6, você vai ver, Jesus orou antes, ali Jesus ora na multiplicação dos pães. Lucas capítulo 22, o próprio Jesus, ele vai orar antes de repartir o pão na última ceia. Então não tem desculpa para nós não orarmos, porque o nosso maior modelo é Cristo. E se Cristo orou, podemos ter certeza que nós também precisamos orar. Então vamos um pouquinho adiante. A oração ela é importante, porque então a pergunta que nós podemos nos fazer, Maico, por que a oração ela é tão importante? Então a oração ela é tão importante que Jesus nos ensina a orar. Jesus ele vai ensinar os seus discípulos a orar e ele vai falar ali em Mateus capítulo 6, versículos 5 ao 8, e ele vai dizer assim: quando orares, não sejais como os hipócritas. Em outras palavras, o que isso significa, Mike, para mim entender? Os hipócritas, aqui Jesus ele está falando a respeito dos fariseus, que eles, através das orações, eles queriam demonstrar
um grau de santidade maior do que as outras pessoas e maior mesmo até e maior até do que eles tinham. Então, olha o que, que Jesus vai falar. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e feche a tua porta, ora ao teu pai que vê o que está em oculto, e teu pai que vê o que está em oculto te recompensará publicamente. Então, no versículo 6 é importante nós compreendermos aqui o que é que Jesus está nos ensinando. Por que que Jesus vai dizer, olha, entra no teu quarto? Por que que não é na sala, na cozinha ou em qualquer outro lugar específico? Não estou falando que não é para você orar em outro ambiente a não ser o teu quarto. Não, é que porque aqui Jesus ele usa o quarto como um ambiente de intimidade. Então, quando uma visita chega, por exemplo, na sua casa, você não convida ela para entrar no seu quarto. A visita vai ficar lá na sala. Quem é que vai para o teu quarto? Quando é casal, quando é casado, quando são casados, marido e esposa. Então, o quarto ele é um local de intimidade. E aí Jesus vai dizer, olha, entra no teu quarto e feche a porta, porque o teu pai que te vê em oculto, ele vai te recompensará publicamente. Então, basicamente, o que Jesus quer dizer aqui no versículo 6 é que ele quer ter intimidade, que a oração é um ato de intimidade entre eu e Deus. É um ato de relacionamento entre aquele que está orando e o próprio Deus. Então, Deus, aqui é a prova, aqui é a certeza, melhor dizendo, de que as nossas orações, elas têm alguém que está observando. Tem alguns pontos, algumas coisas que podem fazer com que o próprio Deus rejeita a nossa oração. Mas isso eu vou falar em outros vídeos, um pouco mais para frente, quando o conteúdo vai ser um pouco mais abrangente. O importante é nós sabermos agora aqui que Deus ele quer que nós sejamos íntimos dele. Aí o versículo 7, Jesus vai continuar dizendo assim: E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vós lhe pedirdes. Então, outra coisa importante aqui é que nós não podemos deixar de orar, nós não podemos deixar de buscarmos a Deus enquanto ainda é possível encontrar. A Bíblia vai dizer: buscai-o enquanto ainda é possível buscá-lo, encontrá-lo. Então, na oração, nós pedimos a Deus o quê? Nós pedimos a Deus que nos ilumine a nossa mente, que nós possamos compreender, por exemplo, a palavra de Deus, que vai ser o próximo tópico que eu vou falar aqui. Na oração é o momento de pedir proteção a Deus, é o momento de pedir mais da sua presença. Na oração também é o momento de pedir as suas bênçãos, sim, esse momento de pedir bênçãos, tanto bênçãos espirituais quanto bênçãos materiais, mas aí você tem que ter o equilíbrio de não ficar buscando somente bênçãos materiais e esquecer das outras coisas que Deus quer para as nossas vidas. Por exemplo, na oração também é um momento de nós agradecermos a Deus, mesmo quando nós pensamos que não sabemos orar. Então você pode dizer, Michael, eu sou um novo convertido, eu ainda não sei orar. Mas aí Paulo vai dizer ali que nós podemos pedir ao Espírito Santo que nos ensine a orar. Romanos 8:26 está escrito assim: do mesmo modo, o Espírito, que Espírito? O Espírito Santo
nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. Isso é Paulo que está falando. Paulo é um apóstolo. Não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meios de palavras. O próximo tópico aqui após a oração, então, primeiro, adoração, louvor, oração, momento de meditação na palavra de Deus. Então, como eu falei no vídeo anterior, no primeiro vídeo da série, a Bíblia ela não é um livro comum. Ela não pode ser lida de qualquer maneira, ou seja, ela não pode ser lida como um jornal, como uma revista, como um livro de romance, um livro de romance. Então, é preciso que nós meditamos nela. A palavra hebraica normalmente usada para dizer, para meditar, no hebraico é zakar, que significa o quê? Essa palavra zakar, ela significa pensar, meditar, dar atenção, lembrar, relembrar, mencionar, declarar, proclamar, invocar, comemorar. Então, alguns casos na palavra do Senhor também pode ser usado outras palavras, por exemplo, Hagar, aonde essa palavra vai ter o sentido o quê? A palavra ela tem esse sentido de proferir, resmungar, meditar, falar através de murmúrios. Em outras palavras, é naquele momento onde você está dando murmúrios na sua, falando baixinho consigo mesmo, tendo aquele solilóquio, onde você está conversando consigo mesmo. E é nesse momento onde você está meditando, pensando, relembrando daquilo que você aprendeu na palavra do Senhor. Então, meditar aqui é refletir na palavra de Deus. Quando paramos para meditar, focamos em Deus. Nós esquecemos das coisas que estão à nossa volta. Nós esquecemos o que? Tiramos tudo aquilo que nos distrai, removemos as distrações e refletimos naquilo que Deus quer nos dizer, desculpa. É importante você compreender aqui que a Bíblia, ela é um dos únicos livros na face da Terra. Eu posso dizer que ela é o único livro na face da Terra, que independente de qual momento, de qual hora que você for meditar nela, que você for ler nela, o autor dela está junto com você, ao teu lado ali, para te dar a resposta daquilo que você precisa saber dela. Então, peça ao Espírito Santo, porque ele vai te revelar, ele vai te ensinar exatamente o que a sua palavra está dizendo. Então, a meditação, assim como a oração, ela vai nos ajudarmos a termos mais experiências com Deus. Na meditação, Deus guia os nossos pensamentos através da sua palavra. Então, podemos encontrar alguns textos na palavra de Deus sobre a questão da meditação. Meditação na sua palavra. Josué capítulo 1 e 8 diz assim: Não deixes de falar as palavras deste livro, da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Não só, não tudo o que nela está escrito. Só então os teus caminhos ou os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Salmos de número 1, verso 1 e 2 diz assim: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, ou dependendo da tradução, dos zombadores. E aí o salmista vai dizer: ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Salmos de número 19, o versículo 14, você vai ver que vai estar escrito assim: Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Se você quiser ainda anotando aí na sua Bíblia, tem diversos textos que eu poderia ler aqui, mas para não ficar um vídeo muito extenso,
Salmos de número 70, verso 11 e 12, vai falar sobre a meditação. Salmos ainda de número 104, verso 33 e 34. Salmos de número 119, verso 15 e 16. Salmos 119, verso 47 e 48. Ainda Salmos 119, 97 e verso dos 97 ao 100. Salmos de número 119, verso 147 e 148. Então, esses são só alguns, são poucos exemplos de textos que falam sobre a importância de você meditar na palavra do Senhor. Então, meditar torna-se um processo interno. Meditar não é somente um processo externo, mas o meditar aqui é um processo interno. Porém, os resultados deste processo interno são aparentes. O resultado da meditação na palavra de Deus resulta em um crescimento espiritual, resulta em frutos do Espírito. E esse é um vídeo para outro momento que eu vou falar sobre os frutos do Espírito e os frutos da carne. Então, um momento de agradecer. Nós estamos quase chegando já na conclusão deste vídeo, no final deste tópico aqui. E eu só gostaria de lembrar você que ainda não curtiu e ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, compartilhe com os seus amigos, compartilhe com aquela pessoa que é uma nova convertida, que eu tenho certeza que vai estar auxiliando eles. Comenta aqui embaixo como é o seu momento de devocional, quais são as etapas que você segue. Se esse vídeo aqui, se os vídeos da série têm te ajudado, comenta aqui, deixa o seu testemunho, que nós lemos e respondemos todos eles, tá bom? Então vamos lá, momento de agradecer a Deus. Então, momento de adoração, momento de louvor, momento de oração. Lembrando que no momento da oração também tem momentos de agradecimentos, momentos da meditação na palavra do Senhor e o momento de agradecer a Deus. Eu vou usar uma expressão aqui que pode ser que você não tenha ouvido, ouviu em algum outro lugar. Por quê? Nós temos um costume muito, eu vou dizer, um costume muito feio, até mesmo para se entender dele. É um costume um tanto feio, que qual é esse costume? Nós somos treinados a pedir muito e agradecer pouco. Isso não é somente na questão religiosa, nós pedimos muito e até mesmo dentro da nossa família, muitas vezes nós esquecemos de agradecer os nossos entes queridos. Então, muitas vezes o esposo esquece de agradecer a esposa, os filhos, a esposa esquece de agradecer o esposo e os filhos, e assim por diante. O filho não agradece o pai por algo que o pai fez em prol dele, e assim consequentemente. Então, nós gostamos de pedir muito e agradecer pouco. Então, por isso, é muito importante você reservar esse momento no final do seu devocional, um momento para agradecer a Deus. Então, eu gosto de falar muitas vezes das minhas ministrações que somos acostumados a pedir no varejo. Em outras palavras, o que é o pedir no varejo? Nós destacamos, nós falamos de objeto, nós falamos de exatamente tudo o que nós gostaríamos que Deus nos entregasse. Em outras palavras, nós damos exatamente as características, nós falamos exatamente tudo o que nós queremos. Então, nós gostamos de pedir no varejo e nós, infelizmente, agradecemos no atacado. Eu vou dar um exemplo para você me entender o que é isso. Senhor, eu preciso de A, B, C, D, E, F, G, H, I, J e assim por diante, tais coisas na minha vida. Eu preciso de trabalho, eu preciso, Senhor, de provisão, eu preciso de bênção material, eu preciso trocar meu carro, eu preciso pintar minha casa, eu preciso até mesmo uma cura física, enfim. Mas quando nós vamos agradecer a Deus, a nossa oração de agradecimento é mais ou menos assim: Senhor, eu te agradeço por tudo, amém. Então é isso que nós precisamos trabalhar e é isso que nós precisamos
tratar a nossa mente para que a nossa mente não fique viciada. E nós sabemos agradecer, então, a Deus com detalhes. Então, nós muitas vezes, como eu gosto de brincar e mencionar, é que nós pedimos no varejo e agradecemos no atacado. Então, nós gostamos de detalhar em nossos pedidos cada coisa que nós precisamos para Deus, mas no momento de agradecer não sabemos, nós não detalhamos os agradecimentos a Deus. Em outras palavras, Senhor, muito obrigado pela vida, muito obrigado pela bênção, tal bênção, Senhor, muito obrigado por tal livramento, Senhor, muito obrigado pela X questão e assim por diante. Então, o momento de agradecimento a Deus, ele é tão importante quanto os outros que eu já mencionei anteriormente. Então, o momento do agradecimento no nosso devocional, ele precisa ser tratado com cuidado, porque aqui nos agradecimentos é o momento onde você expressa a sua gratidão a Deus. E é essa expressão que nós precisamos ter diante de Deus. A gratidão a Deus é o quê? Gratidão a Deus é ser grato mesmo que as coisas não estão saindo como planejado. Em outras palavras, nós precisamos ser gratos a Deus, mesmo que pareça que as coisas estão dando todas erradas. Nós precisamos ainda assim sermos gratos a Deus. Se por entender aqui que ser grato a Deus, nós precisamos compreender o quê? Que Deus ele não faz aquilo que nós queremos, mas ele faz aquilo que nós precisamos. Então, o que que você precisa compreender antes? Eu fiz uma alegoria que Deus ele não salvou Daniel da cova dos leões, mas salvou na cova. Muitas vezes Deus ele não vai te salvar do deserto, mas é dentro do deserto que Deus vai se revelar para você. Então é isso que nós precisamos entendermos aqui, que parece que as coisas estão fugindo do nosso controle, não estão saindo como planejamos, mas é exatamente por causa disso que Deus ele não faz aquilo que nós queremos. Ele faz aquilo que nós necessitamos. Os autores bíblicos diversas vezes eles expressam gratidão a Deus. Então, por exemplo, Jonas capítulo 2 e 9, ele vai dizer: "Mas eu com um cântico de gratidão ofereci sacrifícios a ti. O que eu prometi cumpri totalmente. A salvação vem do Senhor." Tem diversos outros textos, por exemplo, Timóteo, capítulo 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4 e 5, Paulo vai escrever: "Pois tudo o que o Senhor criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, ou seja, gratidão, agradecimento, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração." Até mesmo no livro do Apocalipse vai estar escrito 11, versículo 17: "Graça te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que eras, porque assumistes o teu grande poder e começastes a reinar." Salmos números 79, verso 13, a salmista vai escrever: "Então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens, para sempre, para sempre te louvamos, e de geração em geração cantaremos teus louvores." Esse "para sempre te louvamos", eles estão dizendo, nós seremos gratos a ti para sempre. Outros textos que você pode estar observando depois na sua casa: Filipenses capítulo 4, versículo 6, Efésios capítulo 5, versículo 4, Colossenses capítulo 1, versículo 12, ainda na epístola de Colossenses capítulo 2, versículo 17, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 11, Efésios capítulo 5, versículo 20, Paulo vai dizer assim: "Dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo." Em outras palavras, olha o que ele vai dizer: dando graças constantemente. Constantemente aqui não é um ato isolado, é um ato contínuo. Dar graça a Deus é um ato contínuo. Então, para nós concluirmos aqui, então, que nós possamos render ações de graças a Deus por tudo que ele fez, por tudo que ele vai continuar fazendo, mas acima de tudo nós podemos render graças a ele por quem ele é.
Então, nós precisamos ser gratos a Ele não por aquilo que Ele faz, mas por quem Ele é na minha e na tua vida. Então, agradecer a Deus, e isso revela que não estamos interessados apenas naquilo que Deus faz. Agradecer a Deus revela quem Ele é, o grau de importância que Ele tem na minha e na sua vida. Então, ser grato a Ele, se a tua esposa ou o teu marido ou as pessoas próximas de ti, elas sentem-se bem, elas gostam quando elas são agradecidas, quanto mais o nosso Deus, que deu o seu único filho para nós, para nos resgatar. Então, precisamos realmente agradecer e sermos gratos a Ele, prestando ações de graça em todo o tempo. Então, agradecer a Deus revela que os benefícios de servi-lo não vão se comparar ao privilégio de sermos filhos. Eu vou repetir um pouco essa frase aqui. Agradecer a Deus revela que não estamos interessados apenas naquilo que Deus faz, mas em quem Deus é na minha e na sua vida, ou seja, quem Deus é nas nossas vidas. Ser grato a Deus revela que os benefícios de servir a Deus não se compara com o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Então, filhos que não são mimados ou birrentos, mas que somos filhos responsáveis, que não desperdiça a herança do Pai. Então, esse foi um momento, e assim nós finalizamos esse vídeo. Eu desejo do fundo do meu coração que Deus possa abençoar muito a sua vida, que este vídeo venha a ser uma bênção para o teu devocional, para a sua vida, a sua caminhada cristã, que você possa extrair este conteúdo em tudo aquilo que for bênção para a sua vida. Novamente, eu peço para você, compartilha, comenta, deixa aí o seu like neste vídeo e até a próxima. Deus abençoe.